Atente para a minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não modirás? Então lhe disse Amnon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge doente. Quando teu pai vier visitar, e dizer-lhe: peço que minha irmã, e dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para comesse, pegou e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou-se com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica de talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, ele é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para te não sermos pesados? Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: por que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes.
Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que a sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por trás dele e pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Não acabaram de falar. Chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram perante o rei, e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava o seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Vamos orar. Vamos fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pela instrução que ela nos dá. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos, esteja nos dando sabedoria, Pai, para seguirmos, ó Pai, as instruções da tua palavra, Senhor Deus, naquilo que nós, ó Senhor, como líderes dos nossos lares, como pastores das nossas famílias, ó Pai, possamos fazer para que o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, e exaltado, não somente no meio da nossa família, mas nesse mundo. Fica, Senhor Deus, com o teu povo agora, fala ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de começar e falar algumas coisas a respeito desse texto, baseando o que nós acabamos de ler em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Quando o apóstolo Pedro diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Vou pegar o texto aqui, que eu não quero parafraseá-lo, mas literalmente expressar o que a Escritura diz. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, a partir do texto que nós acabamos de ler, de 2 Samuel, para o que o apóstolo Pedro fala aqui: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Essa expressão, viver a vida comum do lar, é uma expressão idiomática, ou seja, não é uma tradução literal do texto. A tradução literal seria: maridos, habitem com as suas esposas. A ideia aqui é de uma associação doméstica, de um envolvimento do homem na vida familiar. E nós vamos ver que o envolvimento familiar é importante para termos discernimento. E o texto vai falar sobre isso, né? Sobre discernimento. Perceba que a falta de discernimento para nós pais, vivemos com sabedoria na condução e discipulado dos nossos filhos, podem trazer complicações sérias para nós. É o que nós vamos ver aqui no texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria de chamar a atenção, porque o texto aqui fala da família de Davi. Eu gostaria de chamar a atenção para quem era Davi. Quem era ele no reino de Deus, como ele era, como ele se portava, que tipo de pessoa era Davi. A Escritura diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos capítulo 13, verso 22, quando Paulo começa a falar sobre a história de Israel, e ele diz assim: tendo tirado a este, levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É dessa forma que Davi era caracterizado. Lá no Salmo capítulo 89, verso 20, nós temos ali uma menção a Davi como tipo de Cristo. Ele diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo o óleo, o ungi. E tudo a partir
do que nós vemos a história do próprio Davi, do seu chamamento. Quando o profeta Natan vai na sua casa, e a primeira coisa que o Senhor fala para ele é: não atenta para a aparência. E lá no capítulo 13 de 1 Samuel, verso 14, ele diz assim: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E ele fala isso a Saul, apontando Davi como aquele que seria um rei ideal, porque era um homem segundo o coração de Deus. Como eu falei anteriormente, quando Natan vai à casa de Jessé para escolher, ou seja, para designar aquele que seria rei de Israel, que havia sido já designado por Deus, que a gente sabe que é Davi, ele diz: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê a aparência e vê o coração. Porque todos os irmãos de Davi eram homens fortes, homens de boa aparência, e Davi era praticamente um jovem, sardento, provavelmente com uma constituição física de um jovem saindo da adolescência para a juventude. A Escritura mostra nos Salmos que Davi era um homem que amava profundamente ao Senhor. Lá no Salmo 51, quando ele fala do pecado dele, do arrependimento, o salmo que ele escreve por causa do pecado dele com Batseba, lá no verso 10, 15 e 17, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário te daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um homem temente a Deus. Davi, desde a sua juventude, era um homem que tinha um coração no Senhor. Era um homem santo, era um homem que amava as coisas de Deus. E essas coisas vão se mostrar na sua vida, na sua idade adulta, no momento em que ele é perseguido por Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 24, versos 6 e 7, nós vamos ver Davi poupando a vida de Saul, depois de várias investidas de Saul, para tirar-lhe a vida, por entender, por saber simplesmente que Deus o havia constituído para ser rei em Israel. E lá no capítulo 24, versos 6 e 7, ele diz assim: disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve seus homens, não lhes permitiu que se levantasse contra Saul, retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Ou seja, Davi estava numa caverna, Saul foi ali aliviar o ventre, e ele, provavelmente uma caverna escura, e ele com seus homens estavam escondidos ali, e os homens de Davi disseram assim: o Senhor agora entregou o seu inimigo nas tuas mãos. E ele vai e corta a orla do manto de Saul, e a Escritura diz que o coração dele foi tocado. Ele sentiu no seu coração que a sua atitude de, ao menos, cortar a orla do manto de Saul era uma atitude errada. Veja a devoção, a piedade desse homem que está sendo mortalmente perseguido, mas mesmo assim ele não levanta a mão contra o seu inimigo. Eu poderia aqui citar várias situações da vida de Davi, mas estou apontando algumas bem pontuais, porque ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele amava o Senhor, porque ele amava a palavra de Deus. Ele meditava nessa palavra. O Salmo 119 vai mostrar isso, o Salmo 19 também. E uma outra situação muito pontual, muito interessante na vida de Saul, é quando ele está sendo, quando ele foi expulso de Israel pelo seu próprio filho, Absalão, e Simei, que era um descendente, fazia parte da família de Saul, começa a amaldiçoá-lo e lançar pedras sobre ele. E é muito interessante a atitude que Davi tem. Eu quero ler essa parte, quando diz assim: tendo chegado, 2 Samuel 16, 5 a 14,
Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. E ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda, amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de seu filho Absalão, enche agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, que era um dos generais de Davi, diz assim: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirarei a cabeça dele. Respondeu Davi: que tenho eu convosco, filho de Zerua? Ora, deixai eu amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, por que assim o fizeste? Disse mais a Davi Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Então percebam essa situação. Davi está fugindo de seu filho. Ele foi acuado. Ele está saindo com a sua tropa de Israel. Seus generais estavam ali, e tem aquele homem que estava xingando, dizendo-lhe impropérios. E aí o seu general diz assim: eu vou matar esse cara, vou acabar com ele pelo que ele está falando. Não, não faça isso. Não faça isso. E aí o texto vai dizer: pode ser que o Senhor seja mandado o Senhor. Deixa ele amaldiçoar. Talvez o Senhor olhe para mim e tenha misericórdia de mim e me pague o bem, o mal que esse dia tem nos trazido. Perceba a piedade, perceba o amor, perceba a humildade de um homem como Davi. Um homem crente, um homem temente a Deus. E ele, sendo um homem temente a Deus, ele poderia ter evitado um grande mal dentro da sua casa. E pela falta de discernimento da parte dele, ele não vê o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Ele não vê o que está acontecendo com seus filhos. Ele não vê o que está acontecendo com Aminon, que está sofrendo por estar enamorado de Tamar. Ele não teve sensibilidade e discernimento nessa situação de perceber o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Mas o seu amigo, e é interessante a maneira como a narrativa ela é desenvolvida, porque algumas palavras são chaves ali, né? O amigo de Davi, Jonadab. O amigo é aquele que está próximo. O amigo é aquele que está percebendo as coisas que estão acontecendo. Ele percebe o que está acontecendo com Aminon. Lá nos versos de 1 a 4 do capítulo 13, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Quer dizer, ele está adoecendo. As pessoas estão vendo, estão percebendo o que está acontecendo. Mas parece que Davi não está vendo nada disso. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces dia a dia, ó filho do rei? Não o dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de meu irmão. Como pode nossos filhos estarem sofrendo da forma como Aminon estava, e nós, como pais, não percebermos isso? O que está acontecendo na nossa casa? Que nós não conseguimos olhar e ver aquilo que está latente, gritante diante de nós. E sabe o que acontece? Pela falta de percepção de Davi, ele agrava a situação. Por quê? Porque o seu amigo cria uma estratégia, vai, diz que você está doente, vai lá com seu pai e fala: eu quero que fulana me dê comida. Traz fulana aqui. Então ele cria
um plano, e Davi não percebe o que está acontecendo, ele não percebe essa trama. E aí o que acontece? A jovem vem pela permissão do pai, acontece, ele a violenta, depois a manda embora. Davi vê tudo e não faz nada. Não faz nada. Depois do acontecido, parece que ele não toma nenhuma atitude diante do caso. Ele se omitiu, pelo menos o texto bíblico não vai dizer nada. Veja o que diz 2 Samuel 13, 21 e 23. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Perceba que, passado 2 anos, a coisa acontece. Davi, pela sua falta de percepção, por perceber o que estava acontecendo dentro da sua casa com seus filhos, ele agrava a situação, ele contribui, que é o que é pior, para que aquilo acontecesse. A coisa acontece, e ele não faz nada. Não houve punição para Aminon, porque se houvesse, a Escritura mostraria aqui. E isso poderia ter aplacado a ira de Absalão, vendo seu pai trazer o castigo devido ao seu irmão. Tamar também não foi consolada pelo pai, por causa do ultraje que sofreu. Perceba a situação, a ausência de um homem que ama e que teme ao Senhor, pela falta de discernimento, pela falta de envolvimento com a família, pela falta de atitude dentro de casa, no envolvimento, no pastoreio, no cuidado com os seus filhos. E sabe que isso nos mostra nesse momento que nós não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos, tenham eles a idade que têm, porque às vezes a gente pensa, né? Que é adolescente, é jovem, daqui a pouco fica um pouquinho mais velho. Não, eu não vou me meter, eu não vou falar nada. Você está, enquanto o seu filho estiver dentro de casa, a responsabilidade é sua, e quando ele sair de casa, ele é um irmão em Cristo. Se você, como pai, sabe que ele pecou, você é o primeiro diante de Deus, com responsabilidade de chamá-lo ao arrependimento. Nós não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos, pois podemos estar contribuindo para coisas piores. Problemas não tratados sempre trazem mais problemas. Mas perceba que a coisa não fica aí. Mais uma vez, Davi não desconfiou da atitude de seu filho, da estratégia e do próprio ódio que Absalão alimentou de Aminon. Parecia que ele estava alienado de toda a situação. Veja aqui em 2 Samuel capítulo 13, verso 26 a 27, passado 2 anos, Absalão tosqueava a Baal-Azor junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei, e foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo tosquia, peço que teu servo venha o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para que não te sermos pesados. E instou com ele insistiu, mas Davi não quis ir. Aí no verso 26 é assim: se não queres ir, pai, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse, parece que alguma coisa despertou inicialmente em Davi, mas para que iria ele contigo? Mas Absalão insiste, e ele deixa ir com ele Aminon. Mais uma vez, Davi é envolvido por uma trama dos seus filhos, e ele não percebe as consequências da nossa falta de sensibilidade no lar, de nós conhecermos os nossos filhos e de nós os envolvermos com os seus problemas e de tomarmos decisões acertadas, podem nos levar a lamentar muito depois, como foi Davi. O texto vai dizer que Davi pranteava todos os dias seu filho. Davi não teve sensibilidade, parece que ele não conhecia os seus filhos. E muitos de nós não conhecemos nossos filhos.
não conhecemos o caráter dos nossos filhos, não conhecemos os seus desejos, as suas vontades. E por que isso? Porque nós não temos intimidade com eles, porque nós não estamos vivendo a vida comum do lar. Davi deveria ter percebido o que estava acontecendo debaixo do seu teto, dos seus olhos. Perceba no texto que Absalão era um homem metódico e vingativo, mas ele não percebe isso. Aminon, um dissimulador, alguém que deseja a qualquer custo que sua vontade seja feita, um menino mimado, e ele não percebe isso, e mais, ele não trata isso na vida dos filhos. Davi errou pela falta de discernimento, por não conhecer seus filhos. Eu podia dar exemplos negativos e, por outro lado, muitos exemplos positivos de pais que acertaram pelo seu envolvimento familiar. É lógico que é pela graça de Deus, mas a graça de Deus que mostra a sua soberania nos chama a uma ação. Veja Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mostra um homem que dirige o seu lar, um homem que conduz os seus filhos, a sua família nos caminhos do Senhor. Veja ali os pais de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedênego, por trás da atitude daqueles jovens, de chegar diante da pessoa mais poderosa daquela nação e dizer: olha, fica sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, senão nós não vamos fazer. Timóteo, que Paulo elogia, a sua mãe e a sua avó, Lóide e Eunice. Veja os pais de Moisés, Arão e Joquebede. Moisés é criado como filho da filha de Faraó, mas na instrução divina, porque os seus próprios pais o trazem para dentro de casa e ali ensinam a palavra de Deus. E ele mostra essa disposição quando rejeita a coroa, rejeita todos os prêmios e tudo aquilo que ele poderia receber como filho da filha de Faraó, para se comparar a escravos por causa do reino de Deus. Esses homens mostraram a disposição e a fé de seus pais. E muitos outros nós poderíamos citar aqui, muitos anônimos, como por exemplo, os pais de Coré, os filhos de Coré, que compuseram salmos belíssimos, como o Salmo 42, que demonstra o seu aprendizado com seus pais, quando diz assim, o Salmo 42, verso 1 e 4, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste. 44, em seus dias, como tuas próprias mãos desapossaste as nações e estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Esses relatos aí estão à nossa disposição para que com ele possamos aprender e não tenhamos que trilhar os mesmos caminhos, acertando onde irmãos mais piedosos do que nós, sem sombra de dúvida, erraram. E aí seguir o bom exemplo desses irmãos que pela graça de Deus conduziram os seus lares com sabedoria. Nós não podemos deixar de instruir, de exortar, admoestar e amar os nossos filhos. Por quê? Porque somos guardiões deles, pois estamos velando pelas almas deles. Afinal, nós somos chamados como pais a pastorear, como homens a pastorear as nossas famílias, velar pelas almas dos nossos filhos. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por mais que esse texto esteja se referindo aos pastores e mestres da igreja, nós sabemos que como pais temos a responsabilidade de pastorear o coração dos nossos filhos. Essa é uma relação semelhante à relação pastoral. Da mesma forma que Cristo é pastor da igreja, você, pai, e você, mãe, pastoreiam os seus filhos. Nós nos esquecemos de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20.
que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós olhamos esse texto, nós temos aqui, ele chama da grande comissão, comissionando os crentes a pregar o Evangelho. Mas nós precisamos perceber que os primeiros discípulos nossos são nossos filhos. E que isso aqui também vale para nós. Nós somos chamados a fazer discípulos dentro da nossa casa. Queridos, nós precisamos entender a importância da família na vida da igreja. Também entender que os pais, e essa responsabilidade cabe sobre os homens. Suas esposas acompanham eles nessa tarefa, são auxiliadoras. São chamados para pastorear seus filhos, seus lares, que é um pequeno rebanho. Eu gostaria de concluir, queridos, chamando a atenção dos irmãos para algumas coisas aqui no texto da Escritura. Alguns pontos muito importantes que vão tocar a nossa experiência no lar. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês: perceba que a falta de percepção com relação aos nossos filhos agrava as situações vividas no nosso lar. Nós precisamos entender o que a Escritura fala de nossos filhos e de nós mesmos. Nossos filhos nascem em pecado. Aquela coisinha linda, bonitinha que você tem dentro de casa, que às vezes nem fala direito, nasceu em pecado. E eles precisam ser conduzidos nos caminhos da justiça. E esse caminho só termina quando eles saem da nossa casa, porque ali eles estão debaixo da nossa autoridade, tem a idade que tenha. É lógico que a maneira como você vai se relacionar com um filho de 20, 22 anos que mora com você e que trabalha é diferente, mas ele vai seguir as suas... e você vai pastoreá-lo. Quantas situações nós passamos na vida familiar com filhos adultos dentro de casa? E que tivemos a necessidade de dizer o que eles deveriam fazer, porque eles estavam andando em caminhos errados. Como, por exemplo, terminar o namoro, um rapaz com 20 anos trabalhando, querendo casar, porque o pai está vendo que aquilo ali não vai acontecer, não vai dar certo. E aí o filho de 20, 21 anos de idade, com a lágrima caindo assim: pai, eu amo fulana. Eu sei, mas se vocês continuarem da maneira como vocês estão, nem amizade vai existir entre vocês. Hoje esse meu filho está casado com ela. Muitos pais vão dizer: eu não me meto, eu não vou. Precisa sim, você é pastor do seu filho. E enquanto ele estiver na sua casa, você deve conduzi-lo. E se você está vendo que seu filho está indo por um caminho errado, está indo por um buraco, você é responsável de chegar e puxá-lo daquela situação. A falta de percepção nossa, muitas vezes, é trágico na vida familiar. Davi não percebeu a inquietação de Aminon, nem o seu ardiloso plano, nem mesmo o espírito vingativo de Absalão. Como você tem dentro da sua casa e você não conhece seus filhos? Às vezes algumas pessoas me achavam pretensioso, porque eu dizia: eu conheço os meus filhos. Eu sei do que eles são capazes e do que eles não são capazes. Então, de vez em quando, ligava lá para casa da escola: ó, seu filho fez isso. Isso não me surpreendia, porque eu sabia que ele era capaz de fazer aquilo que eu não gostava. Como também, ao final do ensino médio, os dois mais velhos estavam na mesma escola, dois diretores diferentes. Você é pai do fulano? Sou. Seu filho é fora de série.
No ano seguinte, a mesma coisa com o irmão. Era um outro diretor, me chamou na festa da escola. Você é pai do... Sou. Parabéns, viu? Seu filho é um menino fora de série. Eu sabia das possibilidades tanto para o bem quanto para o mal, porque eu conhecia os meus filhos. Não vou dizer que conhecia tudo, porque eu não sou Deus, não sou onisciente, mas eu sabia daquilo que eles eram capazes. E nós, como pais, pastoreamos os nossos filhos em suas deficiências, estimulando a determinadas coisas, percebendo as suas fraquezas e agindo nessas fraquezas, dando coragem, dando motivação. Por quê? Porque é isso que nós precisamos fazer como pais. Nós precisamos olhar os nossos filhos e perceber que eles precisam ser pastoreados, eles precisam ser conduzidos, eles precisam ser amados por nós. A Escritura, em Provérbios, vai dizer assim: não retires da criança a disciplina, se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 22:15 vai dizer: a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nossos filhos precisam de correção, de uma correção bíblica. Eu não vou falar sobre isso aqui, sobre vara aqui, mas é isso que a Escritura diz. Me dói na alma quando eu ouço alguém dizer que nunca corrigiu o seu filho. Eu nunca bati no meu filho. E nós vamos ver que a Escritura vai mostrar a correção física como um ato de amor. Eu sempre digo que o momento de correção física é um momento de devoção. Então essa ideia de agressão física, de machucar, não está inserida nesse momento de devoção a Deus, que é um momento de correção. E aí eu vejo que essa pessoa que diz isso não entende o que é a disciplina do Senhor. Por quê? Porque a disciplina do Senhor visa atingir a alma da criança e não o comportamento. E que muitas vezes essa pessoa é totalmente passiva diante de situações que exigem correção. A Escritura vai dizer assim: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A disciplina apresentada no mundo não está interessada na alma dos seus filhos, mas apenas em comportamentos. Por isso, o máximo que ela pode produzir é um homem hipócrita, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 2, 21, que reprova aquilo que aprova. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Mas o pastoreio, o acompanhamento, a correção de um pai cristão com seu filho está interessado no coração dele. É no coração dele. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que muitos não tomam nenhuma atitude de reprovação diante dos erros que os seus filhos cometem. Davi não fez nada para reparar em seu filho o mal que ele havia feito. Davi não faz nada a Aminon, não traz nenhum peso, não traz nenhuma correção sobre ele. E muitos pais fazem como Davi fez, fazem vista grossa diante do erro e do pecado dos seus filhos. Não corrigem ou fingem que não estão vendo. A criança, o jovem, quando peca, ele precisa de uma correção imediata. E quanto mais jovem, mais se tem essa necessidade. É interessante a gente perceber, né, algumas coisas. Eu, às vezes, olho algumas coisas e, por exemplo, um pai com uma criança pequena, que às vezes precisa parar a criança por meio de um obstáculo, ou seja, você vai dizer para ele assim: não faz isso. Ele não vai te obedecer. Ele só vai te obedecer quando você segura ele ou quando você tira ele dali. Isso não é obediência.
Ah, você está enganando a si mesmo. Nem seus filhos você está enganando. Quando você diz assim, ó, quando você chegar em casa a gente vai ver, viu? A gente vai conversar. E não acontece nada. Você diz que vai corrigir 500 mil vezes e não corrige hora nenhuma. Ele sabe. Ele conhece. Seu filho sabe que você não vai fazer o que você está dizendo. A Escritura é clara quando diz que nós não podemos retirar a disciplina da criança. Quando lá em Provérbios capítulo 23, verso 13, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Provérbios 23, 13, 24, que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Ou seja, quando você não corrige, problemas maiores virão, porque problemas não tratados, pecados ou erros, trazem mais e maiores problemas quando não são tratados. E a Escritura fala que essa é nossa responsabilidade, da instrução, da criação, da disciplina, na admoestação do Senhor. E eu gostaria de terminar, queridos, dizendo o seguinte: os pais cristãos precisam entender que Deus lhe deu uma tarefa de serem instrumentos de Deus para a conversão de seus filhos. E de que forma? Ensinando-os no caminho do Senhor, como nós vemos no livro de Provérbios, não somente por meio da instrução, mas por meio do exemplo. Eles precisam ver isso em você. Os pais precisam estar envolvidos na vida dos seus filhos. Hoje você vê num ambiente familiar, ou numa casa, ou na hora da refeição, um está com o celular, o outro está lá, o outro está lá, estão na mesa, mas cada um está com o seu celular, e ninguém se conversa, ninguém fala. O momento da mesa é um momento de comunhão. A mesa é um momento de comunhão. A gente precisa se envolver na vida familiar. A gente precisa se envolver na vida dos nossos filhos. Saber com quem eles estão andando, o que estão fazendo na escola, o que eles estão vendo na televisão, nas redes sociais. Eu não estou dizendo que você tem que assumir um controle policialesco com relação aos seus filhos. Eu nunca fiz isso, nós nunca fizemos isso. Sempre confiávamos nos nossos filhos, até que eles mostrassem o contrário. Se vocês mostravam o contrário, aí a regra vai mudar. Aí nós vamos começar a colocar determinados impedimentos e algumas coisas que antes eles não tinham. Nós precisamos nos envolver na vida familiar. Envolver com a vida deles. Mostrar interesse nos nossos filhos, no que vem, no que pensam. Isso é um discipulado. Tem alguns traumas que a gente traz da vida, né? E eu sempre tive uma paixão até excessiva pelo meu pai. Meu pai era uma pessoa muito amada por mim. Era uma pessoa muito especial. Eu tinha um problema com meu pai. Mas esse problema não era um problema que me afastava dele. Eu era um exímio jogador de futebol. E sempre quis que meu pai me visse jogando futebol. Mas meu pai era um homem que trabalhava muito. E às vezes ele não podia estar presente. Eu dizia assim: quando eu tiver filho, eu vou fazer questão de prestigiá-lo nas pequenas coisas. E eu sempre fiz isso com meus filhos. Tinha Olimpíada na escola, eu ia lá, eu dava o meu jeito, ia lá, eu quero assisti-lo, torcia por ele, estava lá. E eu me lembro uma vez, mas eu falo até me dá vontade de chorar, que o Israel, meu segundo filho mais velho, tinha uma competição na escola de futebol. Ele falou: pai, tem uma competição de futebol na escola. Eu falei: poxa, que legal. E aí, posso ir ver? Eu falei: não, pai, vai ser fechado, vai ser na hora do recreio. É um campeonato interno e tal. Falei: poxa, que legal, que pena. Aí eu pensei assim: vou fazer uma surpresa para ele. E aí eu conhecia lá o inspetor e tal, né? Nessa época a gente estava passando uma situação muito difícil financeira e eu me virava em 20. Estava terminando a faculdade de letras, então eu estudava praticamente o dia todo. À tarde a gente está sempre fazendo alguma coisa, né?
fazendo uns bicos. Então, assim, eu falei, esse dia eu vou sair mais cedo da faculdade, vou matar a aula e vou lá. E aí cheguei lá no horário da educação física, né? Do recreio. Cheguei lá com o rapaz lá, que era o inspetor. Opa, tudo bem? Oi, senhor, eu vim ver o jogo deles lá na quadra. Tem um jogo... vai lá. Abriu a porta e fui. Rapaz, ele estava jogando. Quando ele me viu, ele olhou para mim. Quando ele me viu torcendo por ele. Cara, parecia que ele tinha voado assim, estava voando. E eu também. E eu, filho, vai lá e tal, aquela coisa toda, e o futebol rolando, e aquela coisa, aí teve um intervalo, eu vim falar com ele, poxa, que legal, filho, e tal. E aí, não, faz assim, faz assado e tal. E aí, ele terminou o futebol, fui embora, dei um beijo nele e fui embora. Aquela cena nunca saiu da minha mente, de vê-lo. Ele parecia sei lá, ele estava jogando, quando ele me viu, assim, houve uma completa transformação nele. Eu vi a satisfação e o desejo do meu pai está aqui para me ver e me prestigiar. E naquele momento, eu digo para vocês que algumas lágrimas caíram no meu rosto. Porque eu tinha satisfação em vê-lo. E ele teve satisfação em ver que o pai dele estava ali. Meu pai está aqui. Meu pai está aqui. Queridos, não existe experiência mais gratificante. Existe só uma experiência, tirando a salvação, mais gratificante do que essa. Essa é a segunda experiência mais gratificante na vida do homem. A primeira é o relacionamento dele com a sua esposa. A segunda é o relacionamento dele com seus filhos. Não existe coisa mais empolgante, mais envolvente do que o relacionamento, a intimidade, o amor que você gera, que Deus gera na sua vida com relação aos seus filhos. Por vezes nós estamos tão alienados da nossa família, dos nossos filhos, que a gente não consegue perceber as coisas que estão acontecendo. Eles precisam de nós. Eles precisam de uma palavra de conforto, de encorajamento. Eles precisam lutar juntamente conosco com a vida cristã. Eles precisam perceber que nós estamos caminhando juntos. Eu me lembro uma vez, quando eu estava disciplinando Lucas, levei ele para um lugar acho que era o banheiro da nossa casa. E lá eu comecei a conversar com ele sobre o pecado dele. Abria a Bíblia e falava. E eu disse para ele assim: meu filho, nós estamos no mesmo barco. Você pecou contra Deus e eu peco se eu não corrijo você. Mas nós estamos no mesmo barco. Eu sou tanto pecador quanto você, que necessita da graça de Deus. Não existe coisa mais gratificante, coisa mais satisfatória que o envolvimento familiar de um homem com uma mulher, de um homem com seus filhos. Porque isso vai apontar o evangelho da graça de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de dizer o seguinte: tenhamos o exemplo de Davi como advertência, para que não tenhamos a mesma necessidade de lamentar por eles, por causa de alguma negligência, por falta de discernimento da nossa parte. E que a gente deve pedir sabedoria ao Senhor. Uma vez um pai chegou para mim e disse assim: quando eu sei que meu filho precisa começar a ser corrigido? Aí eu olhei para ele assim: rapaz, que pergunta difícil.
Mas eu vou dizer uma coisa para você: ore, peça discernimento a Deus, porque você vai ver o seu filho cometendo um pecado, ele não sabe nem falar ainda, nem anda direito, mas cometendo um pecado, e você vai ter a necessidade de corrigi-lo por causa desse pecado. Peça discernimento a Deus. Eu não vou poder dizer isso para você, mas peça discernimento, porque na vida familiar, no envolvimento que você tem com seus filhos, com a sua família, você vai perceber: essa é a hora que eu preciso ser mais contundente na minha disciplina com os meus filhos. Vamos orar.